Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Veja se o som tá certinho, se o som tá legal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar para poder fazer uma oração para a gente dar início. Bom dia, Juliana, tudo bom? Ó, tá firme e forte no devocional. Isso que aí é bem cedo, né? Mas é bom, essa rotina da manhã que eu falo para vocês, ela é essencial para nós podermos nos reconectarmos com nós mesmas, consequentemente com Deus. Essa semana eu até dei uma aula para as meninas da mentoria sobre isso. Nós falamos sobre o reencontro com Deus. E o reencontro com Deus, ele na verdade é o reencontro consigo mesmo. Porque o Criador, ele deve estar dentro de nós para que nós consigamos falar com ele de forma clara e objetiva, sabia? Porque enquanto nós estivermos falando com o Senhor, como se ele estivesse totalmente externo, totalmente longe de nós, ali nós teremos dificuldade em entendê-lo, em senti-lo. Então, o reencontro com Deus, ele começa no reencontro com nós mesmas. É a partir do momento que você começa a intencionalmente, né? De forma intencional, dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo a aprender sobre a vida de Jesus Cristo, dedicar tempo a fazer uma oração intencional para entender o que acontece dentro de cada uma de nós. Porque nós somos um verdadeiro universo, né? Dentro de nós passam tantas coisas, tantos pensamentos, tantas tristezas, frustrações, alegrias. É uma mistura de coisas e nós devemos saber lidar com isso. E esse é o ponto mais difícil, né? A gente fala como se fosse fácil, mas na verdade é todo dia um treino para que possamos ser melhor a cada dia. A minha mãe estava falando comigo agora há pouco aqui, e cadê ela do devocional? Esqueceu. Eu vou fazer uma oração então para a gente dar início, tá bom? Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso. Senhor, obrigada porque acordamos em mais esta manhã, Pai. Obrigada por termos um lar, por termos uma cama quentinha. Obrigada por ter a oportunidade de estar aqui, Pai, falando nesse devocional sobre o Senhor, trazendo esta palavra, aprendendo ainda mais do que ensinando, Pai. Que o Senhor possa iluminar nossos pensamentos, que possa nos guiar, que possa dar sabedoria e discernimento para cada uma de nós que estamos aqui, Pai. Que possamos ser guiadas por Ti, que possamos consertar as coisas com facilidade, que possamos, Pai, ser mulheres ensináveis. Pai, que o Senhor esteja junto conosco nesse devocional, que o Senhor fale através de mim, Pai, e que juntas possamos trilhar esse caminho maravilhoso que é viver na espiritualidade. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, olha, fechei o olho, abri o olho, tinha mais gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão por aqui. Hoje eu vou falar sobre uma mensagem que diz assim: você não foi chamada para o medo, você foi chamada para o poder. E essa mensagem, ela está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então aqui ele já nos diz, né, que nós não devemos ser covardes, nós devemos ser mulheres bem posicionadas. Porém, não com amor e moderação. Porque por muitas vezes nós acabamos achando que o posicionamento é se sobressair em cima das pessoas, é falar coisas que vão agredir ao outro, é se expor de forma firme, porém desrespeitosa. Então, nós devemos sim nos posicionar, falar, mas sempre com essa moderação, sempre com respeito ao outro, sempre com amor, sempre pensando em como o outro vai se sentir de fato, porque ainda ontem eu estava fazendo uma oração, conversando com Deus, e perguntando assim algumas coisas para ele em relação a posicionamento, a orar, a autoridade, várias coisas.
E aí, no meio da oração ali, eu já entendi. Na verdade, o Jesus Cristo manda a gente amar o próximo, né? Como a ti mesmo. E aí, na hora que eu tava fazendo oração e questionando o Senhor de algumas coisas, eu mesmo já falei, ai, Senhor, desculpa, a resposta tá aqui, né? Porque eu perguntei pro Senhor, Senhor, é certo eu amar mais o outro do que a mim mesmo? Bem nessa hora, eu falei exatamente isso, né? Ou eu preciso me amar muito antes, né? Tipo, eu tava perguntando pra Deus, eu preciso me amar muito a ponto de ter um posicionamento tão forte, de não pensar no outro, no que o outro vai sentir quando eu me posicionar, quando eu disser o que vem na minha cabeça. E aí, na hora, eu já falei, desculpa, Senhor, eu tenho a resposta. Só que parece tão simples, mas você já tentou amar o próximo como a ti mesmo? De verdade? Pensando em você como se fosse o outro? Porque eu acredito que algumas pessoas, nós tentamos fazer pelo outro, mas no fim estamos fazendo pensando em nós mesmos. Consegue entender? Nós fazemos pelo outro, mas imaginando ter algo em troca. E é aí que eu acredito que está errado. Porque como você tem que fazer algo para alguém esperando algo em troca? Tem que ser algo do seu coração, algo que se fosse para você, você faria o melhor possível, porque é para você. Mas no caso aqui, nós estamos falando do outro. E aí isso me deixou bastante pensativa. Mas então, aqui eu vou falar um pouco para vocês então sobre esse poder na fala que nós devemos ter. Quantas vezes você já se sentiu paralisada porque você acabou ficando quieta em determinadas situações? Quantas vezes você se colocou naquela posição de vítima, de coitada, porque você preferiu agir assim para evitar um desconforto? Então, nós temos que saber nos posicionar. Nós não devemos ter medo para agir, mas sempre com esse amor, com respeito e moderação. Então, nós temos que decidir ao falar. Temos que nos posicionar de forma clara e objetiva. Talvez você tenha acreditado, amiga, que você era fraca, sensível demais, ou que não nasceu para ser forte. Eu digo isso porque em vários pontos da minha vida eu pensei isso, sabe? Eu me coloquei naquele lugar, não, eu não posso falar porque aqui eu sou o elo mais fraco, porque aqui eu sou a pessoa que não tem voz. Mas aí você mesmo já está se colocando nessa posição de que aqui você não pode falar, aqui você não pode usar o que Deus te criou para ser, aquilo que está dentro de você. Nós mulheres, nós fomos feitas, não só as mulheres, mas todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então nós devemos criar a nossa realidade. Mas nós mulheres, nós temos o íntimo mais forte com o Senhor. Então é aí que nós devemos usar e abusar desse poder. E eu digo para vocês que parece simples, mas é por isso que é necessária essa rotina com o Senhor. Esse devocional que nós estamos tendo aqui e agora. Porque todos os dias vão acontecer situações em que você vai acabar se perdendo na curva, ou vai acontecer algo que vai fazer você repensar um monte de coisa. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente. Porque assim como anoitece, o dia seguinte amanhece novamente. E é nesse amanhecer que você deve se colocar no lugar de ser essa mulher ensinável, de ser essa mulher que está disposta a aprender a mudar, que está disposta a ressignificar as coisas e agir da forma certa. E então aí você tem clareza nos seus pensamentos, tem clareza na sua fala, e aí você começa a tratar o posicionamento que nós nascemos para ter. Afinal, Deus não nos deu espírito de covardia. Está dizendo aqui em 2 Timóteo. Deus nos deu o poder com amor e moderação. Então, você pode até ter acreditado nessas coisas, mas o Senhor te fala diferente, porque a verdade dos céus, ela está sobre você. E nós precisamos aprender a usar essa verdade. Precisamos ser firmes com amor. Hoje eu te pergunto, amigas, como tem sido aí na vida de vocês? Vocês têm sido firmes com amor? Vocês têm sido mulheres mais grossas, mulheres que cutucam o outro para o bem ou para o mal?
Como tem sido aí pra vocês? Eu quero que vocês falem aqui. E aí eu vou falando aqui mais um pouco também. Então a verdade ela é essa. Deus não colocou em você um espírito de covardia. Ele deu o poder para vencer, amor para perdoar e abraçar, e moderação para escolher com sabedoria. Então aqui, o perdão, ele está presente em várias coisas, e em várias mensagens que eu venho trazendo para vocês. Porque diariamente nós devemos perdoar e ser perdoadas. Porque acontecem várias coisas e quando nós ficamos presas a esse sentimento, nós acabamos atraindo mais coisas ruins. Nós acabamos agindo de forma errada. Acabamos agindo ou com covardia ou então com muitas pedras nas mãos. E isso não é o que o Senhor nos chamou para ser. Ele nos chamou para sermos mulheres posicionadas. Mulheres com amor, com respeito, que são luz dentro do lar. Mulheres que transformam através da fala, com palavras de bênção, palavras de sucesso, palavras de alegria, e não palavras de destruição. Porque tudo aquilo que nós falamos, a palavra ela tem poder, então nós temos que cuidar com o que estamos falando. Porque a nossa fala é muito poderosa. Esse versículo, então, nada mais é do que um convite ao despertar espiritual para a minha e para a sua vida. É um chamado à maturidade. Porque, afinal de contas, nós podemos ter 30, 40, 50 anos e não ser maduras. Isso é algo que é construído, é algo que é intencional e é algo que tem que ser visto todos os dias para estarmos trabalhando a nossa maturidade. Porque existem coisas na vida que nós só vamos colher quando de fato formos maduras. E a imaturidade, ela leva a cometer muitos erros. A imaturidade nos leva a viver um caminho sem propósitos, porque é necessária a maturidade para você entender o que é para você e aquilo que não é para você. Nós devemos saber dizer sim e dizer não. Porque só dizer sim te coloca numa posição em que você não vai estar se amando da forma como deveria. E às vezes, o próximo que você deve amar como a ti mesmo precisa ouvir um não da sua boca. Então temos que cuidar com isso. E a mulher que tem autoridade e posicionamento, ela não é uma mulher que grita. Ela não é uma mulher que aceita as coisas com vitimismo. Hoje eu digo isso aqui pra vocês porque sempre que eu trago alguma mensagem aqui pra vocês, são coisas que também acontecem comigo. E se acontecem comigo, eu não sei se pode acontecer com vocês, mas são experiências da vida que nos levam a aprender. Nós temos que levar essas coisas como um treino, para no dia seguinte pensar, não, aqui eu posso fazer diferente, eu errei aqui. Vamos lá, vamos agir de novo, vamos agir novamente. Temos que estar evoluindo, buscando entender onde podemos melhorar. E então nós não devemos deixar de nos posicionar para poder estar nessa cadeira da vítima, na cadeira da coitada. Porque isso, na verdade, vai gerar dentro de você insegurança, raiva, frustrações, tristezas. E uma mulher que está carregando tudo isso não consegue iluminar o próprio lar, não consegue florescer na vida dos outros, não consegue plantar as sementes certas e muito menos cuidar desse solo para que essa semente floresça. Então hoje, amiga, eu te convido a levantar com autoridade, a autoridade que habita dentro de você. Porque nós temos tudo isso dentro de nós. E nós precisamos acessar tudo isso que está dentro de nós. E estar aqui aprendendo sobre o devocional, dedicando tempo com o Senhor, nós vamos ter o reencontro com Deus e o reencontro com nós mesmas, assim como eu falei no início do devocional. E é aí que você começa a viver a vida de forma clara, de forma objetiva, leve, com amor, com empatia. E tudo isso te transforma numa mulher um pouco mais próxima de como Jesus Cristo foi. Porque essas são apenas algumas das qualidades de Jesus Cristo. Ele é o grande eu sou. E nós deveremos estar cada vez mais próximas disso, buscando ser melhores. Então, amiga, hoje eu te falo, você não é movida por medo. Você é movida pelo Espírito de Deus.
Lembre-se disso e não se esqueça. Então, a frase do nosso dia hoje é: se Deus habita em você, lembra, o reencontro com Deus é o reencontro consigo mesma. E se Deus habita em você, a covardia não pode ter espaço. Levante-se com poder, ame com profundidade e caminhe com equilíbrio. Então, esse é o poder de nós estarmos aqui dedicando esse tempo ao Senhor. Esse é o poder que eu e você temos dentro de nós e devemos usar. Porque isso nos transformará em mulheres mais fortes, em mulheres que têm autoridade e posicionamento da forma certa. Amiga, então a mensagem de hoje foi essa. Espero que você possa entender hoje o que é agir da forma como Jesus gostaria que você agisse. Como é se posicionar, como é não estar nesse lugar da covardia, de vitimismo, de coitadinha. Como é assumir as rédeas da sua vida, mas com Cristo, sendo uma mulher leve, amorosa e respeitosa. Então, espero que vocês tenham um dia incrível pela frente, que a semana de vocês seja maravilhosa e que amanhã vocês estejam aqui novamente às 6 da manhã juntinhas no nosso devocional. Então, eu deixo um grande beijo e uma ótima semana para cada um de vocês. Que Deus esteja presente em cada detalhe. Até a próxima.